Professoras, professores, alunas, alunos e demais convidados. Eu sou a professora Josi, do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e hoje, 21 de dezembro de 2020, iniciamos mais uma e a última live do Interac. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Marco Gervânio Azevedo Melo. E a palestra, ou live, né, que a gente chama mais de live atualmente, é Um Olhar sobre a Relação CTS. O mediador vai ser o professor Marco César Danhoni Neves, da Universidade Estadual de Maringá. Boa tarde, professores. Obrigada por aceitarem participar. Com a palavra, o professor Marcos. Boa tarde a todos, a todas, a todes, né? Então eu apresento o professor Marco Gervânio de Azevedo Melo, graduado em licenciatura plena em Física pela UFPA, em 1997, mestre em Ensino de Ciências pela Univates e doutor em Ensino de Ciência e Tecnologia pela UTFPR, e coincidentemente eu fui o seu orientador, não é? Ele atualmente é professor adjunto do Programa de Ciências Exatas, pertencente ao Instituto de Ciências da Educação da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, e realiza estudos sobre alfabetização científica e tecnológica no contexto do enfoque CTS, pesquisa no contexto da articulação arte-ciência, procurando investigar aí contribuições de obras cinematográficas para o processo de alfabetização científica e tecnológica. Atua na área de ensino de ciências com interesses para a história e a epistemologia das ciências, bem como também as teorias de aprendizagem. Né? Então, a Josi já anunciou, hoje ele versará sobre o tema Um Olhar sobre a relação ciência, tecnologia e sociedade, né? Que sempre vem ali com a sigla CTE. Então, Marcos, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu agradeço o convite que foi feito pela professora Josi, né, pelo professor Baione, né, para ter esse papo com vocês, né, para conversar hoje com vocês sobre essa temática. Na realidade, essa minha fala de hoje, ela tem muito a ver com uma live que nós fizemos, acho que mês passado, e no final da live, uma aluna me fez uma pergunta, né, de como eu tinha feito a relação, né, do Paulo Freire com a perspectiva do Enfoque CTS, né? Como é que eu tinha trabalhado isso? E aí eu fiquei pensando, nossa, isso aí dá um trabalho, dá uma fala, né, bem legal. Por quê? Porque, inevitavelmente, tem muito aluno aí que quer fazer pós-graduação e acaba tendo um pouco de dificuldade na hora de fazer a fundamentação teórica, né, de ir lá e escolher a sua fundamentação teórica, né? Qual teórico eu vou atuar, né, com David Ausubel, com Carl Roger, com Freire, né, enfim. E aí, quando ela me fez essa pergunta, na hora eu respondi, né, muito direcionada à importância de você ler o Paulo Freire, mas depois eu fiquei pensando, nossa, dá para fazer uma fala, né, e mostrar algumas coisas que eu acredito que sejam importantes para ajudar as pessoas a conseguirem se identificar, né. Então, eu preparei um material que eu vou colocar aqui para vocês, né, para que a gente possa acompanhar né, essa ideia que eu quero passar para vocês, tá bom? Só deixa eu colocar aqui. Então, né, um olhar sobre a relação CTS, né? Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês umas imagens que eu acho que vale muito a pena a gente ler, principalmente os títulos, né, dessas obras do Paulo Freire, né? Olha só,
educação como prática da liberdade, né? Pedagogia do oprimido, né? Ação cultural para a liberdade, política e educação, conscientização, né? Pedagogia da autonomia. Ora, o que será que o Paulo Freire, qual é a mensagem que o Paulo Freire talvez queira passar quando ele coloca nos seus livros, né, nomes como esses, né? Essa ideia, né, de nomes, né, que ele utiliza, por que será pedagogia do oprimido, né? Educação como prática de liberdade. O que será esse nome? Né? O que será que o Paulo Freire gostaria de comunicar já a partir do próprio título, né? O que ele gostaria de comunicar, né, que seria, na verdade, o tema central do pensamento do Freire, é exatamente essa articulação aí. Uma articulação entre educação e política, né? Aí você deve estar olhando para essas, né? Claro, o Paulo Freire tem mais obras, né? Eu coloquei só algumas para a gente ter uma ideia, mas você deve estar olhando aqui, né? E percebendo que, na realidade, só uma dessas obras tem o título, né? Política e Educação. Então, para a gente entender isso, é preciso a gente realmente compreender, né, o que representa política na perspectiva do Paulo Freire. O que seria política na perspectiva do Paulo Freire? Porque a gente poderia pensar assim, política é o quê? É eu saber o que o vereador da minha cidade fez, ou o que o prefeito fez, né? Quem é o prefeito, né? Quem é o deputado, enfim. Não é essa a ideia de política que está por trás da perspectiva freiriana, tá? A ideia de política, para ele, né, significa exercitar a cidadania, ou seja, exercitar a liberdade de pensamento, a liberdade de ação. Daí observe os títulos, né? Educação como prática da liberdade, tá? Então, exercitar a autonomia, olha o título, né? Educação, pedagogia da autonomia, né? Exercitar, de certa forma, uma crítica a um sistema opressor, né? Então, a gente pode observar aqui, né? Pedagogia do oprimido, né? Valorizar, principalmente, a conscientização nesse processo, né? Então, essa é a ideia de política que está por trás da proposta do Freire, né? Então, é importante, né, já que a gente começa falando do Paulo Freire, é importante a gente pensar uma coisa, né? O ato de escolher, o ato de decidir, tá, é que nos faz ser políticos, né? O ato de escolher. Então, você, professor, você escolhe o seu livro, né, que você vai atuar. Isso é um ato político na perspectiva freiriana. Você escolhe, né? Você decide qual é o livro que você vai utilizar, né? Então, isso de certa forma, uma ideia do que o Freire tem, né, importante na perspectiva de você ter um processo mais democrático, digamos assim, tá? Bom, e aí a gente vai parar para pensar no seguinte. Então, o que seria o método, né, do Paulo Freire de alfabetização? O que seria isso, né, que é tão falado, né? O que a gente pode falar que contribui aqui para essa nossa fala? Primeiro, que esse método de alfabetização, ele era direcionado às camadas populares, tá? Ele era direcionado, né, a uma classe pobre, às camadas populares, digamos assim, melhor dizer, tá? Ele era um instrumento de conscientização, tá? Um instrumento de conscientização. E de conscientização, veja bem, de uma realidade que não é estática, ela é uma realidade dinâmica, ela muda, né? Olha só que coisa interessante, ele era rápido de ser aplicado, ele era fácil de ser aplicado. Tanto é que o Freire alfabetizou em 40 horas, uma quantidade imensa de pessoas, 300 pessoas em 40 horas. Então, ele era fácil, ele era rápido, ele era barato de aplicar, né, para aplicar. Bom, ele era um instrumento de mudanças sociais, pessoal. E aí começa a dar problema, né, porque a gente tem
um instrumento de mudanças sociais que, de certa forma, vai ameaçar o status quo de uma elite. Então, começa a dar problema, né? Problema para quem? Para o Paulo Freire, né? Ele era formador, olha esse aspecto importante, ele era formador, né, de eleitores, mas eleitores conscientes, né? E quando você tem eleitores conscientes, você começa a ter uma base, né, de votos muito grande em, digamos assim, em políticos mais progressistas, né? E isso vai incomodar, de certa forma, uma parcela muito grande, conservadora, né, da nossa elite, né? Então, o método Paulo Freire, gente, ele visava a liberdade, ele visava a democracia, né, a problematização, o diálogo, ou seja, a ideia do professor, né, do professor que discursa. Não era essa a ideia que o Freire queria. Era a ideia do diálogo, e diálogo de forma horizontal, né, entre professor e aluno, né? Ele visava, esse método, a leitura de mundo, tá? Ele visava a leitura de mundo, né? E uma leitura consciente, né? Com compreensão desse mundo, com possibilidade de depois você atuar e mudar esse mundo. Ora, gente, esse método alfabetizou 300 pessoas pobres em 40 horas, tá? Em Angico, no Rio Grande do Norte, isso aí em 1900, no início, 1963, tá? E isso, gente, foi o motivo, né? Inevitavelmente, você pode achar 1001 motivos para dizer que não, mas esse é o motivo da prisão do Paulo Freire, alfabetizar, né? Então, Paulo Freire vai preso exatamente porque o método dele, né, era um método eficaz, era um método barato, era um método que conscientizava, e o Paulo Freire vai preso, né? Muito bem. O que a gente pode, então, articular a né, esse material do Paulo Freire? Então, eu vou fazer aqui algumas propostas, né, de leituras para a gente começar a misturar a coisa, né? Então, agora eu tenho aqui alguns livros já mais da área, né? Ou seja, esse primeiro livro azul aqui, né, um livro de CTS, de um autor canadense, o Aikenhead, né, que eu gosto muito de fazer os meus trabalhos articulando os trabalhos do Aikenhead com Paulo Freire, né. Esse segundo livro aqui, o Golem à Solta, né, um livro que eu tive contato no ano retrasado, muito bom também, depois eu vou falar uma coisa dele, né. Ensino de Física e o Enfoque CTSA, né. Vocês vão, né, perceber que alguns livros têm o A, outro não. Para mim, isso aí é uma questão muito mais de escolha, porque eu sempre acho que essa dimensão ambiental, ela está, ou seja, isso é uma questão de você considerar que a dimensão ambiental está ali inserida, né, na sigla CTS, tá? Então, eu prefiro utilizar o CTS, mas isso é uma questão de escolha, tá? O livro é um livro clássico aí de alfabetização científica do Chassot, né, que é muito utilizado. Esse livro, essa interrogaçãozinha aí, né, para que serve a ciência, eu aconselho vocês lerem, né, quem não teve o contato. Esse livro, quem me indicou esse livro foi o professor Daione, no ano passado. Por sinal, esse livro é tão bom que quase eu mudo a tese por causa dele, tá? O Chalmers, né, o que é ciência afinal, porque, afinal de contas, né, é preciso você saber como a ciência funciona, como ela nasce, né, como ela evolui, quais são as interferências que tem na ciência, né? E o Mohan nem se fala, né? A gente tem aí Ciência com Consciência, que é um livro muito bom, e eu usei muito também. Então, eu costumo fazer uma conversa de alguns livros, né, que eu possa trabalhar a alfabetização científica, né, o Enfoque CTS, com Paulo Freire. Você vai me perguntar assim, tá, mas aí eu só posso fazer com Paulo Freire? Eu poderia fazer, por exemplo, com outro humanista como Carl Roger? Poderia. Tem como fazer essa articulação, tá? Mas a gente vai concentrar hoje aqui em Paulo Freire. Olha só, esse segundo livro aí, laranja, né, o Golem à Solta. Primeiro, o que é o Golem, né? O Golem, imaginem, né, ele é um ser, né, poderoso, um ser da mitologia judaica, né, um ser poderoso, né, que ele, de certa forma, é protetor do seu criador, né, por ser muito poderoso, e ele é imenso, ele é grande, gigante, né?
Só que o fato dele ser imenso, grande, gigante, poderoso, né, também faz dele um ser um pouco desajeitado, né? Ou seja, ele acaba sendo perigoso por essa vitalidade toda dele, né? Ele acaba sendo uma ameaça ao próprio Criador, né? Ou seja, ele pode destruir o Criador. Então, olha que coisa interessante. Essa ideia do Golem nos remete, né, a uma ideia de incerteza, né? Ou seja, que é muito característica da ciência, gente, né? Que é muito relacionada à ciência, tá? Esse livro, ele tem um capítulo 6 dele, tem uma história que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é a história do acidente nuclear de Chernobyl, né? Que acontece em 1986, né? Por que é uma história diferente? Ou seja, a gente já viu muita coisa de Chernobyl, mas essa história é um pouco diferente, né? Porque ela, na verdade, não é uma história de Chernobyl, né? Ela é uma história que envolve Chernobyl. Vocês vão entender por quê. Primeiro, nesse capítulo, fala sobre Chernobyl, né, afetar um certo condado, né, que é um condado ali uma localidade do Reino Unido, né, chamado Condado de Cumbria, tá? Cumbria, né, no Reino Unido. E o que acontece? Nesse capítulo fala, né, dos cordeiros de Cumbria, né, das ovelhas de Cumbria, apresentarem níveis de radiação mais alto do que o resto, né, dos cordeiros, né, da Inglaterra, né? E coincidentemente, o que acontece, né? Os cientistas, as estimativas, as orientações, né, que eram dadas pelos cientistas, né, principalmente pelos cientistas que eram alinhados ao governo ali desse condado, né, dessa região da Inglaterra, eram estimativas, orientações bem erradas, né? E os fazendeiros começaram a perceber isso, né? E aí, pessoal, para não estender muito sobre a história, né, esse capítulo, no final do capítulo, seria legal depois, se vocês tiverem contato, vocês pegarem a história inteira, né, ele revela uma coisa muito interessante, é que somente a metade da contaminação em Cúmbria, né, era original de Chernobyl. Então, você está perguntando, nossa, mas então de onde era a outra parte da contaminação? Né? Essa outra parte, pessoal, ela era proveniente de um acidente que aconteceu lá mesmo na Inglaterra, antes de Chernobyl, só que esse acidente aconteceu, pasmem, aconteceu em 1957. Então, podem fazer a conta. De 1957 até 1986, dá aproximadamente 30 anos. E o governo inglês simplesmente escondeu essas informações dos fazendeiros de Cúmbria, né? Escondeu essas informações, né? Esse acidente é conhecido como acidente de Sellafield, né, na Inglaterra, né? E foi mantido aí, gente, em segredo por mais ou menos 30 anos, né? E aí a gente já pensa o seguinte, olha, né? Eles esperaram o acontecimento de Chernobyl para, de certa forma, jogar todo aquele problema de uma radiação que já existia em Cúmbria, né, de um problema que já existia em Cúmbria, né, para colocar na conta de Chernobyl. Ou seja, nada melhor do que culpar os comunistas, né? A velha história que a gente costuma ouvir bem no Brasil, né? Muito bem. O que a gente pode, então, a partir dessa história que eu conto para vocês, o que a gente pode, né? E detalhe, é bom vocês lembrarem que em 1957, né, tem um acontecimento muito importante no mundo, né? Que é o lançamento do Sputnik, né, pessoal? O lançamento do Sputnik acontece ali em 1957, né? E aí a gente pode pensar o seguinte, essas histórias, tanto faz a história de Cúmbria, lá, né, de Sellafield, da usina de Sellafield, quanto a própria história do Sputnik, essas histórias acabam, de certa forma, proporcionando movimentos que começam a questionar esse modelo linear aqui de desenvolvimento, né? Um modelo que, ó, se vocês olharem o modelo, né, você vai ver aí que na base desse modelo você tem o desenvolvimento científico, né,
E lá no final, você tem o bem-estar social. Olha, então quer dizer o seguinte, basta você desenvolver ciência, basta você desenvolver um conhecimento científico, que esse conhecimento científico vai gerar um desenvolvimento tecnológico, proporcionando um desenvolvimento econômico, né? E isso é suficiente para determinar um desenvolvimento social. Esse é o modelo linear de desenvolvimento. Mas aí ele começou a ser criticado com essas coisas, né? Com essas histórias iguais né, a que eu contei para vocês. E por que ele começou, pessoal, a ser criticado? Ele começa a ser criticado porque, pensem bem, a ciência não é neutra, né? Ela é desenvolvida, né, também por interesses que podem ser os mais variados possíveis, né? Ela pode ser desenvolvida por interesses políticos, pessoais, né? Por interesses religiosos, militares, enfim, né? Então, esse modelo, ele, de certa forma, ele está ali meio sustentado por 3 mitos, né, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Por exemplo, e esses 3 mitos estão ligados a essa suposta neutralidade da ciência, né? Então, por exemplo, o mito da neutralidade das decisões tecnocráticas, né? O que seria isso, né? Isso aí seria as decisões ficarem, né, a critério de cientistas, de especialistas, né? Ou simplesmente porque eles têm o conhecimento, né? Ou seja, você tira as decisões, né, de uma sociedade, digamos assim. Mas só que a gente tem que esperar e pensar uma coisa, né? Todos somos afetados por construtos da ciência e da tecnologia. Então, deixar as decisões a critério dos cientistas, é importante que a gente reflita sobre, né, quem é afetado por isso, né? Então, você já percebe que esse mito, né, começa a dar um certo problema para esse modelo. Você começa a analisar esse modelo, né, e pensar, nossa, será que realmente todos vão ter bem-estar social, né? Será que a gente vai ter todo mundo gozando, digamos assim, desse desenvolvimento científico que nasce aqui? Então, já começamos a perguntar isso, né? A perspectiva salvacionista, que é atribuída à ciência e tecnologia, né, diz que a ciência e tecnologia, né, estão prontas, sempre prontas para resolver, né, os problemas sociais, né? E aí tem um caso clássico que eu gosto sempre de colocar, que é o caso daquele pesticida, do DDT. Eu gosto muito desse caso porque o DDT, quando surge, né, ele surge para resolver um problema que era ligado ali ao mosquito da malária, da dengue, né, mas que depois acabaram descobrindo que o DDT, na verdade, envenenava carne, envenenava peixes, enfim, né? E aí a gente tem a questão do determinismo tecnológico. Ora, o que seria o determinismo tecnológico, né? Esse determinismo tecnológico, ele parte do pressuposto que a tecnologia modifica a sociedade. No entanto, que essa tecnologia digamos assim, ela independe da sociedade, ela é autônoma à sociedade, né? Ela é autônoma, o desenvolvimento dela não depende da sociedade. E a gente está vendo exatamente uma situação agora, né, nesse momento, que contraria isso. Por quê? Porque são as demandas sociais, né, que conduzem à produção de vacina, né, pessoal? Então, quer dizer, esses 3 mitos, eles já começam a fazer a gente pensar o seguinte: como é que eu posso articular isso com o Freire? O que será que o Freire pode nos dizer sobre esses mitos ligados à suposta neutralidade da ciência, né? Então, a primeira coisa sobre a neutralidade das decisões tecnocráticas, o que o Freire diz é o seguinte: eu não posso aprender a ser eu mesmo se não decido nunca, porque há sempre a sabedoria e a sensatez de meu pai e de minha mãe a decidir por mim. Então, é como se ele estivesse fazendo uma crítica aqui a essa perspectiva tecnocrática, de deixar a critério dos cientistas as decisões, né? Com relação ao salvacionismo, o que a gente pode aprender com Freire? Olha o que o Freire diz. Ele diz que a um avanço tecnológico que ameaça, né, deveria corresponder outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do atendimento das vítimas, né, do progresso anterior. Né? E em relação ao determinismo tecnológico, o que a gente pode aprender com Freire? Né? A gente pode aprender que o progresso científico, gente, e tecnológico, que não responde fundamentalmente
aos interesses humanos, né, às necessidades de nossa existência, perdem a sua significação. Simplesmente perdem a sua significação. Né? Então, a gente já começa a perceber que há, sim, né, há uma articulação teórico-metodológica muito intensa entre, né, os pressupostos teóricos, né, humanistas do Paulo Freire, né, e os pressupostos do enfoque CTS. Né? Então, a gente pode olhar essa figura, que inclusive essa figura está aí num trabalho do Denis Oikov, do Aule e Denis Oikov, tá? Que até está na referência aqui, depois vocês vão ver. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui, né, dessa articulação teórico-metodológica? Primeiro, que o Freire recomenda, né, leitura crítica da realidade. Né? E isso, se você for olhar, né, lá no Enfoque CTS, há uma necessidade de compreensão crítica sobre essas interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, você já percebe essa articulação, né, entre o Freire, né, e o Enfoque CTS. Né? O Freire fala que se deve superar a cultura do silêncio. Pessoal, o que é a cultura do silêncio? Né? A cultura do silêncio, né, para o Freire, ela é caracterizada pela ausência da participação social, né, nessas decisões. Né? E se vocês observarem bem, a cultura do silêncio do Freire, ela está muito ligada a uma coisa que o próprio Freire chama de fatalismo, né? Que as pessoas dizem assim, as pessoas são acostumadas a dizerem assim, olha, as coisas são assim mesmo, eu não posso fazer nada. Ou seja, eu não posso fazer nada. Eles são especialistas, eles sabem, então deixa eles decidirem. Só que, toda vez que você pensa assim, você tem que lembrar que essa decisão também pode te afetar. Né? E veja o quanto a cultura do silêncio do Freire está articulado ao modelo de decisões tecnocráticas, né? Que é caracterizado pelo direcionamento das decisões a quem? Aos especialistas, aos experts. Né? Então, o que o Freire nos fala sobre isso? Né? Ele diz o seguinte, que a educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, né? E decide, tá? Liberta-o em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo. Então, pensem bem, por exemplo, nesse modelo de ensino de ciência que nós temos, né? Que é um modelo muito mais pautado para adaptar as pessoas do que para um processo de autonomia, de conscientização. Né? Então, de certa forma, o Freire faz uma crítica muito forte, né, em alguns dos livros. Se vocês lerem Pedagogia do Oprimido, vocês vão perceber muito forte essa crítica que ele faz. Tá? Muito bem. E aí, de posse disso, já que a gente está falando, então, sobre essa articulação, eu quero trazer para vocês aqui alguns objetivos que orientam os currículos de ciência CTS, pessoal. Né? Tem dois objetivos que eu vou trazer aqui, e vocês vão perceber, né, que, na verdade, eles acabam se completando, mas eles acabam orientando os currículos de ciência CTS que a gente vê por aí. Né? Você pega uma tese, um artigo, né, você vai ver muito do que eu vou te mostrar aqui. Tá? Então, o primeiro é de Wax e Prakas. Né? Então, esses objetivos compreendem competência cognitiva, né, que envolve conhecimento padronizado, habilidades necessárias para ler, né, e falar com precisão sobre questões de ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, está muito ligado aqui, por exemplo, a uma ideia de comunicação, né, em ciência. Tá? Comunicação em ciência. Beleza? Esses objetivos compreendem também uma perspectiva racional, né? E essa perspectiva racional envolve a compreensão da epistemologia e sociologia da ciência, tá? Necessária para entender a dinâmica em jogo nas questões de ciência, tecnologia e sociedade. Eu coloquei aqui para vocês, né, alguns exemplos. Por exemplo, nessa questão aqui, né, a gente tem aqui um exemplo de observações científicas que são carregadas de teoria. Se você for ver bem, quando a gente fala que observações científicas são carregadas de teoria, é como se eu estivesse fazendo uma crítica à perspectiva indutivista, né? A visão indutivista da ciência. Tá? Compreende também, pessoal, uma perspectiva pessoal,
Então, olha, essa perspectiva pessoal envolve o aluno compreender melhor a sua vida cotidiana, a sua realidade, tá? Então, por exemplo, o aluno dar atenção aos rótulos, né? Pode lhe poupar problemas, né? Rótulos, né? Imagina, um intolerante à lactose, coisa desse tipo assim, né? Pode lhe poupar problemas, né? E compreende também uma ação pessoal, né? Uma ação social, tá? Que envolve o estudante participar de uma ação política responsável, tipo, escrever cartas, por exemplo, para o governo ou para uma indústria, enfim, tá? Então, esses objetivos aqui, né, eles não são os únicos, né, que orientam os currículos CTS, né, de ciência CTS. A gente tem um que é muito utilizado, né, antes de eu mostrar, o que a gente pode aprender com Paulo Freire olhando esses objetivos, né? Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la. Ou seja, olha o quanto é importante, né, você fazer uma proposta de ensino que faça com que a pessoa reflita sobre a sua realidade, né, e pensar principalmente que essa realidade muda, ou seja, ter consciência de que essa realidade muda, né? E aí, sim, a gente chega no segundo agora, né, que é o do BIBE, né, que, inclusive, esses objetivos, né, para a ciência, CTS, do BIBE, eu utilizei bastante na minha pesquisa, né. Por quê? Porque ele compreende a aquisição de conhecimentos, né, e aí, aquisição de conhecimentos para quê? Para assuntos pessoais, para preocupações cívicas, né, para perspectivas culturais, né, e esses objetivos, né, eles envolvem, né, conceitos sobre ciência, sobre tecnologia, tá? Então, se vocês observarem bem, esses objetivos aqui, eles estão muito ligados a conteúdos conceituais, tá? Eles estão muito ligados. Então, você pega, por exemplo, uma dissertação de mestrado, um trabalho, TCC, que você vê lá, né, essa perspectiva de conteúdos conceituais, né? Então, essa orientação curricular vem muito daqui de BIBE, tá? Compreende também o desenvolvimento de habilidades, né, de aprendizagem. Opa, habilidades de aprendizagem. E aí, gente, quando a gente fala em habilidades de aprendizagem, a primeira coisa que me vem, né, à cabeça é a necessidade de a gente ter na educação básica, sobretudo na educação básica, a iniciação científica, né? Então, esse desenvolvimento de habilidades e aprendizagem, né, para coletar informações, né, para a solução de problemas, para a tomada de decisão. Olha aqui a tomada de decisão, né, como um elemento importante, novamente articulado à proposta do Freire, né? E esse objetivo envolve, né, processos de intervenção científica e tecnológica, né, processo de investigação científica e tecnológica, tá? E por último, né, compreende um desenvolvimento de valores e ideias, né? E aí, quando fala em valores e ideias, a gente já pode pensar também em conteúdos atitudinais, né, que envolve, né, as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, né? Bom, aí, o que a gente pode... o que o Freire nos fala sobre essa questão dos conteúdos, né? Porque, na verdade, se a gente olhar bem para esses objetivos, né, de BIBE, eles estão ligados aos conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal. E o que o Freire nos fala sobre isso? O Freire nos fala o seguinte, ó: assim como eu não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Ou seja, indiretamente, parece que o Freire quer dizer para a gente assim, olha, o ensino de ciência não pode se reduzir ao conteúdo conceitual, tá? Indiretamente parece que ele está querendo nos dizer isso, né? Bom, e aí eu mostro aqui o quadro para vocês, né, dos conteúdos conceituais. Esse quadro mostra que os conteúdos conceituais estão ligados àquilo que você precisa saber, né, que, por exemplo, fatos, conceitos, princípios, né. Os conteúdos procedimentais, né, são aquilo que a gente precisa saber fazer, né, que está muito ligado, por exemplo, à própria iniciação científica que poderia acontecer na rede básica de ensino. Então, por exemplo, os mais específicos são técnicas e destrezas. Lembrando que destrezas, isso aqui são habilidades, né, pessoal? Estratégias, tá?
E, finalmente, os conteúdos os atitudinais, né? Que está relacionado àquilo que você precisa ser, né? Quando faz ciência. Você precisa ser responsável, você precisa ser honesto quando faz ciência, tá? E aí está ligado o quê? Os mais específicos, são atitudes, depois normas, aí a gente já chega nos mais gerais, que são valores, ok? Muito bem. Esses conteúdos que eu mostrei agora há pouco para vocês, né, eles têm uma série de atributos, né, ligadas a eles, né, principalmente aqui eu quero destacar os procedimentais, os de cima, né, que estão ligados, são atributos de habilidades tanto investigativa quanto científica, e os atitudinais, né, que estão esses aqui de baixo. Então, olha a quantidade de atributos que você pode observar e que poderia fazer parte da nossa avaliação, pessoal, né? Mas, infelizmente, o que se avalia, né, num currículo tradicional? Avalia-se muito o conteúdo conceitual, né? E deixa-se muito de tentar enxergar isso aqui, por exemplo, propor perguntas, definir problemas, formular hipóteses. Essas atividades ligadas à iniciação científica poderiam aparecer nas nossas aulas de ciência, desde da rede básica de ensino, né? Olha aqui a questão embaixo, né? A questão dos atributos de atitudes investigativas, aqui, esses do meio aqui, né? A questão da curiosidade, né? A gente precisa fazer um processo de ensino que estimule, né, a curiosidade, né, do aluno, né? A mente aberta, né, do aluno, ceticismo, a colaboração, a cooperação, a criatividade do aluno, que é tão tirada nesse processo behaviorista de ensino que a gente tem aí, tá, pessoal? E aí, eu digo a vocês o seguinte, beleza, então eu tenho um elemento basilar do movimento CTS, que é promover a alfabetização científica e tecnológica, né? É um elemento basilar do movimento CTS. Agora, para eu promover a alfabetização científica e tecnológica, eu tenho que ter instrumentos, né? Eu tenho que utilizar instrumentos. E aqui eu trago um quadro com 3 instrumentos que eu acho que vale muito a pena você... eu quero trabalhar, por exemplo, com elementos de alfabetização científica, né? E aí você vai ter aqui, ó, independência intelectual, comunicação em ciência, que eu falei ainda agora há pouco, que estava ligado, né, aos objetivos que orientam currículos de CTS na perspectiva de Watts e Prakas, né, que eu falei ainda agora há pouco lá. Ou seja, se você olhar aqui, né, eu tenho vários elementos, né, que podem funcionar como instrumentos de promoção de alfabetização científica, né, numa proposta de um enfoque CTS, né. Eu tenho aqui os eixos estruturantes da Saceron, e observem o quanto esses eixos estruturantes, né, podem, de certa forma, envolver esses instrumentos aqui, gente. Olha só, né? O primeiro delas fala compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, né? O segundo, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, né? Ou seja, muito ligado à ideia da epistemologia aqui, né? O terceiro, o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? E aqui eu tenho, né, aqueles 3 conteúdos que nós vimos agora há pouco, né, o conteúdo conceitual, ou seja, conhecimentos científicos ou conteúdos científicos, eles podem ser conceitual, procedimental e o atitudinal, ou afetivo. Mas eu não posso esquecer a dimensão epistemológica. Vocês viram que aparece lá em Watts e Prakas, né? Então, eu não posso esquecer essa dimensão epistemológica, porque ela trata, né, da natureza da ciência, de como a ciência nasce, como a ciência se desenvolve, enfim, tá? Então, esses instrumentos aqui podem ser usados, por exemplo, se você vai trabalhar numa pesquisa, né, você pode utilizar, escolher um desses instrumentos, trabalhar com os 3, enfim. Eu trabalhei com os 3, no meu projeto de tese, eu trabalhei com os 3, mas você pode escolher um, tá? Muito bem. E olha essa imagem. Essa imagem, ela mostra, né, a essência da educação CTS. E quando eu falei no início dessa nossa fala, que eu poderia estar fazendo essa fala aqui articulado a outro teórico, como, por exemplo, como o outro humanista lá, né, o Carl Roger, né? O Carl Roger. Por quê? Se você for pegar lá, o próprio Carl Roger, né, também coloca o aluno
né, como ponto central, digamos assim, né, da aprendizagem significante que ele fala, né, ele utiliza a ideia de aprendizagem significante, tá? Então, observe que o aluno, né, tá, de certa forma, o ensino de ciência CTS, né, é orientado para os estudantes, ou seja, a posição do aluno é central, né? Os estudantes integram seus entendimentos pessoais, né, de seus ambientes sociais, né, artificialmente construídos, ou seja, tecnologia, né, e naturais, né? E aí, pessoal, o que será que significa, né? Por exemplo, quando a gente olha só essa janelinha da ciência aqui, a gente pode dizer que essa caixa da ciência representa o conteúdo tradicional, né, da disciplina científica, né? E observem, né, em um currículo de ciência tradicional, esse conteúdo científico é ensinado de forma isolada da tecnologia e da sociedade, né? De forma isolada, né? Ou seja, não se articula, não se contextualiza esse ensino, né? Muito bem. Aí a gente pode aprender com Freire que todo aprendizado deve estar intimamente associado à tomada de consciência de uma situação real vivida, né? Real e articulada, né, a essa realidade do aluno, né? Aí a gente chega aqui né, num elemento importante, que são os conteúdos de ciência CTS. Então, quais são esses conteúdos de ciência CTS? Né? Aqui eu tenho o conteúdo de ciência CTS, ele envolve esse conteúdo científico, né, que a gente viu lá da agora há pouco, que a gente fala que é o conteúdo usado lá no ensino tradicional. Mas ele envolve um conteúdo CTS. Está aqui. Ele envolve um conteúdo CTS. E o que esse conteúdo CTS nos mostra? Ele envolve, né, a interação, né, ou as interações entre ciência e tecnologia, ciência e sociedade, tecnologia e sociedade, né? Ele envolve, né, um artefato, processo ou conhecimento tecnológico, ele envolve uma questão filosófica, histórica ou social dentro da comunidade científica ou tecnológica, né? Então, percebam, no livro do Aikenhead, que eu mostrei ainda agora há pouco para vocês, aquele azulzinho, né, ele faz lá uma categoria dessas articulações entre o conteúdo CTS, né, e o conteúdo científico tradicional. Ele categoriza, ele coloca em 8 categorias. Então, lá na primeira categoria, você olhar para, né, o professor que está avaliando nessa primeira categoria, ele avaliaria somente o conteúdo tradicional, científico tradicional, né? E à medida que ele vai descendo, né, ou seja, categoria 1, aí categoria 2, assim, à medida que ele vai descendo, o conteúdo CTS vai aparecendo mais, né? Ou seja, o que seria o conteúdo CTS? Né? Essa relação, essa articulação entre ciência e tecnologia, ciência e sociedade, tecnologia e sociedade, ou seja, à medida que ele vai descendo, vai aparecendo mais, né? E aí, quando chega na 8ª categoria, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente aquele professor avaliando somente a dimensão CTS, ou seja, o conteúdo CTS, tá? E aí, o que a gente pode aprender novamente, né, com Freire nisso daqui, né? Aliás, vamos primeiro ver uma coisa aqui importante, gente. Nesse livro do Aikenhead, eu tenho essa imagem. Essa imagem ela é muito utilizada, né? Principalmente quando a gente vai construir uma sequência, né? Um material CTS, né? Então, essa imagem aqui, né? Esse círculozinho aqui, né? A gente pode dizer o seguinte, que eu posso utilizar essa sequência, né? Para organizar um material CTS. E aí eu construí até um mapa conceitual para ajudar a gente a compreender melhor o que o Aikenhead propõe aqui para a gente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu parto aqui, né, da dimensão social, ou seja, daqui da sociedade, aqui, né? Então, eu parto dessa dimensão social, né? E aí, quando eu parto daqui, eu crio, né, ou seja, eu inicio com uma questão problema. E aí eu coloquei uma questão aqui problema, que eu inclusive utilizei num objeto de aprendizagem que eu criei recentemente, que eu vou mostrar já para vocês, que é, né,
tecnologia nuclear no Brasil, necessidades ou excesso. Então, eu parto daqui. Então, percebo que se eu falar em tecnologia nuclear no Brasil, necessidades ou excesso, e eu tentar entrar nesse círculo, eu vou ter que compreender uma tecnologia, né? Ou seja, eu vou passar, né, a criar a necessidade, olha aqui, subindo aqui no 3, ó, de compreender uma tecnologia. E que tecnologia seria essa? Né? Eu teria que compreender como funciona, por exemplo, as usinas nucleares, como funciona, por exemplo, bombas atômicas, ou seja, né, bombas nucleares, melhor dizendo, né? Eu teria que compreender esse artefato tecnológico todo, né? E aí, percebam que eu continuo entrando aqui nesse círculo, né? Quando eu chego aqui no centro, para eu compreender essa tecnologia, o que eu preciso? Eu preciso que esses dois componentes aqui, ó, tecnologia nuclear no Brasil, necessidades ou excesso, né? E bombas nucleares, né, usinas nucleares, eles criam, né, para eu ter um entendimento disso daqui, eles criam a necessidade de eu compreender um conhecimento científico. E olha aqui eu entrando no círculo aqui, né? Agora eu estou entrando no círculo para compreender um conhecimento científico. E que conhecimento científico seria esse? Aqui, ó, eu vou, por exemplo, ter que compreender, ter uma noção do que é fissão nuclear, lixo nuclear, enriquecimento de urânio, né, radiação ionizante, ou seja, eu teria que compreender uma gama bem grande de conhecimento científico. E aí, quando eu compreendo essa gama grande de conhecimento científico, eu volto para a tecnologia, né? E aí, voltando para a tecnologia, eu já volto com essa bagagem de conhecimento, né? E eu posso sair desse círculo e voltar para a dimensão social. E, pessoal, quando eu volto para a dimensão social, eu volto com uma possibilidade de decidir aqui bem melhor, né? Ou seja, uma possibilidade de decidir numa perspectiva freiriana, ou seja, com uma certa visão daquela realidade, com uma certa consciência que eu não tinha aqui, gente, no início. Tá? Então, olha como é interessante eu fazer essa sequência. E é claro, o Aikenhead deixa claro, né, que você pode partir daqui da tecnologia, ou então daqui mesmo, né, dessa dimensão da ciência mesmo, né, e fazer essa sequência. Tá? Muito bem, muito bem. Aí eu quero fazer uma proposta, eu quero mostrar para vocês uma proposta, mostrar um material CTS que eu criei, né, que é o Jornal Ideológico. Só que eu preciso contextualizar ele rapidamente para vocês verem, né, como ficaria essa proposta de construção de um jornal ideológico. Primeiro, o jornal ideológico, ele está bem aqui, ó, né, você está vendo ele bem aqui. Ele faz parte de um objeto de aprendizagem maior, que é o jogo tríptico. Então, na realidade, esse jogo tríptico, né, ele é um objeto de aprendizagem amparado por um tema gerador do Paulo Freire, né? Muito bem. Esse jogo tríptico, ele é formado pela música controversa, né, que na verdade, são duas músicas, né, com oposições de ideias, né, e amparadas por um subtema ligado a esse tema gerador, né? Depois da música controversa, vem o jornal ideológico. O que é o jornal ideológico? Ele, na realidade, é uma edição de um jornal formada por dois cadernos, né, com oposições de ideias, valores, crenças e opiniões, né? E ele também é amparado por um subtema controverso que é, né, ligado a esse tema gerador. Gente, esses dois elementos, jornal ideológico e música controversa, eles vão entrar aqui no júri simulado, como autos num processo de um júri simulado. E esse júri simulado, obviamente, também vai ter um tema controverso que é ligado a esse tema gerador, né? Então, isso aqui ficaria mais ou menos assim, né? Primeiro, o que seria esse tema gerador na perspectiva do Freire, né? O tema gerador, né, ele não resulta de uma criação arbitrária, ou seja, você, professor, não pode impor esse tema gerador para o aluno. É preciso que haja uma construção, pelo menos coletiva, porque tem que ser do interesse do aluno, tá? Não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homem-mundo. Ok? Então, o tema gerador precisa, né, você não pode, como professor, chegar lá e impor para o aluno. Ok? Muito bem. Então, aqui está o tema gerador, que, por exemplo, que eu usei na minha pesquisa, né? Energia e tecnologia, uma relação que nos desafia, né? A música controversa teve esse tema gerador aqui, tá?
O júri simulado teve esse aqui, e o que me interessa, porque eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, tá? O jornal ideológico. Qual foi o tema, né, o subtema ligado ao tema gerador, aqui? Qual foi o subtema do jornal ideológico? Tecnologia nuclear no Brasil, necessidade ou excesso. Então, esse tema aqui, né, subtema, fez eu construir um jornal ideológico, ok? Muito bem. Aí está, né, uma amostra do jornal ideológico. Eu quero mostrar para vocês algumas das matérias, o título das matérias, para vocês perceberem o quanto, né, a comunicação, né, ela pode te induzir a decidir, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu vou mostrar primeiro a versão 1, tá? A gente vai mostrar aqui primeiro a versão 1. Então, primeiro, né, o acidente nuclear que esconderam do mundo, que tem muito a ver com a ideia de Sellafield que eu contei ainda agora para vocês, né? Lixo nuclear, um problema que afeta o amanhã, né? Percebam o que está por trás da ideia de cada um desses temas, né? Exposição à radioatividade e suas consequências de longo prazo. Percebam que se você começa a ler um jornal desse todo o tempo, a tendência é você começar a ter uma certa aversão a essa tecnologia, né? O título já está te dizendo isso. Ou seja, você está sendo induzido, de certa forma, a tomar uma decisão, né? Eu não quero essa tecnologia, né? Muito bem. Boicote nuclear, o programa nuclear, boicote ao programa nuclear brasileiro, né? Especialistas falam sobre os riscos da utilização de usinas nucleares para a geração de energia elétrica, né? Ou seja, o Césio 137 em Goiânia e as vítimas do desconhecimento. Vocês estão percebendo o quanto esses títulos te induzem a não querer essa tecnologia? Agora, né? Comunicar subjaz um ato político, né? O que o Freire nos diz? Ele nos diz o seguinte, que toda comunicação é comunicação de algo, feita, de certa maneira, em favor ou na defesa sutil, né, ou explícita de algum ideal, contra algo, né, e contra alguém, nem sempre claramente referido. Ou seja, quando nós comunicamos, obviamente nós decidimos comunicar, né, por um viés ideológico, né? Então, se você lesse todos os dias da sua vida um jornal que tivesse essa posição com relação a essa matriz energética que eu acabei de te proporcionar aí, né? O que você iria fazer quando você chegasse aqui no finalzinho para decidir, né? Você fez todo o percurso. Você seria, eu pergunto a você, essas matérias, né, dessa versão do jornal ideológico não afetariam as suas decisões? Pense num jornal que o tempo todo massifica uma ideia, né? O quanto essa ideia faz com que você decida por esse viés, digamos assim, tá? Muito bem. Agora, olha a versão 2 do jornal. O acidente de Mariana e Chernobyl, flora e solo. Ou seja, ele conta um pouco, né, que em Chernobyl a flora conseguia, né, sobreviver mesmo depois, né? Você tinha lá os animais que conseguiram, vários animais que estavam em extinção começaram a aparecer, né? Você tinha, a vegetação começou a surgir, ou seja, então aqui ele faz uma comparação, mostrando, né, com a comparação com Mariana, né? E aí, detalhe, quando fizeram essa matéria, não tinha acontecido Brumadinho ainda, tá, pessoal? Olhem aqui esse outro. A energia nuclear como amenizadora do aquecimento global. Então, percebam que já mudou, né, a concepção, né? A energia nuclear como amenizadora do aquecimento global. Usinas nucleares tornam-se uma alternativa eficiente e segura de produção de energia. Olha aí. Eu pergunto a você, né, se você lesse agora uma matéria de jornal, né, por dia, durante, sei lá, um mês, um ano, né, com esse viés ideológico, isso não induziria você a tomar decisões favoráveis a essa matriz agora? Então, pense nisso, pense o quanto comunicar, né, na verdade, é um ato político, né, pessoal? É um ato político na perspectiva do Freire. Por isso, quando você constrói um jornal ideológico, que você dá as duas versões, né,
de certa forma, você está democratizando as decisões, né? E, para terminar, eu queria mostrar aqui para vocês uma proposta de construção, né, de um jornal ideológico como um material CTS. Ou seja, veja bem, para ele ser um material CTS, ele tem que seguir aquela sequência lá. E aí, isso aqui, que a gente chama... Eu fiz uma adaptação de uma coisa que é chamada de arco de Magalhães, que eu, inclusive, utilizo com os meus alunos do PIBID, né? Como seria a construção de um jornal ideológico partindo dessa perspectiva aqui, né? Primeiro, eu iria refletir com os alunos, e é claro, gente, eu estou falando isso aqui direcionado, vamos supor, a formação de professor, mas você pode aplicar isso aqui para um aluno da rede básica, né, e construir um jornal ideológico lá com ele. Mas vamos supor o seguinte, eu vou pegar com esse pessoal, né, com os alunos, e vou tentar esmiuçar aqui, fazer com que a gente perceba as problemáticas de uma realidade. E aqui eu coloquei realidade do ensino de ciências, da prática docente, né? E aí, eu vou detectar alguns problemas aqui, pessoal, nessa realidade. Se eu detectei alguns problemas, eu vou formular algumas hipóteses para resolver esses problemas. Só que eu percebo que eu não tenho uma bagagem de conhecimento teórico, né, de conteúdos, para resolver esses problemas. Então, eu vou buscar esse conhecimento, né? E aí, quando eu digo buscar esse conhecimento, pode ser conhecimento, gente, tanto de teóricos de educação, pode ser conhecimentos ligados, por exemplo, à própria ciência, né? Tudo aquilo que me dê um embasamento para eu chegar agora aqui, formular hipóteses, né? Após essa proposta teórica toda, e voltar para a realidade. E agora sim, a partir daqui, eu modifico essa realidade, né? Criando objetos de aprendizagem, construindo junto com o aluno, né? Ou seja, eu tiro o aluno daquela perspectiva de educação bancária, em que ele recebe, né, aquele conteúdo, né, para ele memorizar, e passo a colocar o aluno como um indivíduo que vai construir conhecimento, que vai, né, ele vai passar a ser o autor, né, daquele objeto de aprendizagem, né? Então, veja. Agora, por que isso aqui é uma adaptação daquilo que a gente chama de arco de Margarete, né? Primeiro porque, quando ele chega aqui, ele está modificando essa realidade, mas lembrem, a realidade, ela é dinâmica, gente. Então, esse processo de conscientização sobre essa articulação entre teoria e prática, esse processo de conscientização não se esgota. Então, você vai construir um jornal ideológico hoje, né? E você vai continuar esse arco todo aqui para baixo, ó. Você vai continuar esse arco. Então, amanhã você pode ter que construir um outro tipo de jornal, né? Para uma realidade que mudou, que modificou, tá? Então, essa é uma proposta, né, de construção, né, do jornal ideológico, né? E a gente termina aqui com uma frase do Freire que diz o seguinte: educação que deve se impor aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode ser a do depósito de conteúdo, mas a da problematização dos homens em sua relação com o mundo, né? Então, termino aqui com essa frase do Freire, mostro aqui alguns referenciais que me fizeram fazer essa fala para vocês, tá? Aqui algumas obras do Freire, aqui embaixo, né? Inclusive algumas que eu apresentei lá, né? Outros referenciais, e obrigado. Ok, Marcos, obrigado pela sua exposição. Então, vamos terminar essa primeira etapa, não é? E já começamos outra.